Do Senhor, abra sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 10, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 1 ao versículo 24. Nós temos meditado no Evangelho de Lucas, na sequência do texto. Deus tem falado grandiosamente nos nossos corações pela palavra dele, e a palavra do Senhor inspirada, ela terá lugar nos nossos corações mais uma vez nessa noite. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 1 a 24. Os irmãos já encontraram? Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Depois disto, o Senhor designou outros 70, e os enviou de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores, ou ceifeiros, são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nessa casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre você. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo daquilo que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai: até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vocês. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquela cidade haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Contudo, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno. Quem vos der ouvido, ouve-me a mim, e quem vos rejeitar a mim, me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está escrito no céu. Naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vocês estão vendo. Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não o ouviram. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela tua palavra.
Fala conosco, Senhor, mais uma vez, nos nossos corações, que nós possamos ser cativos à Tua palavra, que tudo seja do Senhor e nada de mim nessa noite. Fala com a Tua igreja, fala nos nossos corações, nos desafia mais uma vez. É o que eu te peço no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Quando nós pensamos no reino de Deus, muitas vezes imaginamos algo distante, abstrato ou apenas futuro, que ainda não começou. Mas em Lucas 10, o reino não é um conceito distante. Ele é uma realidade que está em pleno movimento com Jesus e seus discípulos aqui nessa terra. Às vistas de qualquer um que seguia a Jesus. Lembrando que Jesus era rodeado sempre por 3 grupos. O grupo das grandes multidões que queriam ver os milagres de Jesus, mas não queriam o Senhor dos milagres. Os fariseus, os escribas, os doutores da lei daquela época, que queriam apenas encontrar uma brecha para julgar a Jesus, e aqueles mais próximos, os seus discípulos. Primeiro nós vimos 12 apóstolos escolhidos por Jesus, nomeados por ele, e agora no texto 70 discípulos são enviados para fazer a obra de Deus, porque o reino de Deus começou. Ele anda pelas estradas, entra nas casas, confronta cidades inteiras, provoca decisões irreversíveis, desperta alegria verdadeira. O reino não chega em silêncio. Ele avança, divide, julga e o melhor de tudo, ele salva. Jesus envia 70 discípulos à sua frente, porque o tempo é curto. A palavra que nós lemos diz que a seara é grande e a resposta não pode ser adiada. Os ceifeiros são poucos, mas a seara é muito grande. Essa missão oferece a Israel uma oportunidade legítima e histórica de responder ao Messias. O anúncio do reino exige decisão: recebê-lo com fé ou rejeitá-lo com culpa. Não existe neutralidade diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ou eu decido segui-lo e amá-lo e honrá-lo, ou eu decido desprezá-lo e rejeitá-lo. Não dá para ficar neutro diante do reino e do rei que está presente. Lucas organiza essa passagem mostrando que o avanço do reino produz 3 reações que são inevitáveis. Primeiro, ele é anunciado com urgência. Não há tempo para distrações, para conforto excessivo ou agendas paralelas. Depois, ele é rejeitado com culpa. Cidades inteiras são responsabilizadas por verem os milagres de Jesus, por verem o agir de Deus e por desprezarem a presença do rei. E por último, no texto, ele é celebrado com alegria. Não uma alegria superficial, mas a alegria profunda de quem participa da derrota de Satanás. Mas muito mais precioso do que isso, tem o seu nome escrito no livro da vida. Tem o seu nome escrito nos céus. Então, meus irmãos, a grande ideia da pregação de hoje é que o reino de Deus está em marcha e sua chegada exige resposta. Revela o coração humano e redefine onde está a nossa verdadeira alegria. Você consegue de pronto definir onde está a sua verdadeira alegria? Lucas não escreve apenas para informar, mas para confrontar. Ele nos obriga a perguntar: estamos apenas ouvindo falar do reino ou realmente vivemos sob o governo do rei? Essa é uma pergunta para você nessa noite. Como você tem vivido a sua vida? Você tem vivido apenas ouvindo falar que existe um rei dos reis que governa? Ou você tem submetido o seu coração ao domínio soberano do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? Ao caminharmos por essa passagem, nós veremos que o reino anunciado transforma a missão da igreja. O reino rejeita, expõe a gravidade do pecado. E o reino celebrado nos ensina onde a alegria cristã deve repousar. Porque quando o reino está em marcha,
ninguém permanece o mesmo. Quando alguém tem um verdadeiro encontro com Jesus, a vida muda, os planos mudam, tudo fica diferente. Ninguém que tem um encontro verdadeiro com Jesus fica do mesmo jeito que era, mas tem a vida plenamente transformada. O reino de Deus chegou. Nós que somos seguidores de Jesus, devemos estar atentos ao seu chamado e responder com fé, com alegria, mas também responder com urgência. Não dá para ficar parado, não dá para ficar acomodado, porque a seara é grande. Os ceifeiros são poucos, e aqueles que são discípulos de Jesus precisam se mexer rapidamente, sem olhar para trás. Não dá para ficar parado. Quando o reino está em marcha, nós somos chamados a caminhar com o Rei dos Reis, o Senhor Jesus. A caminhar com fé, obediente, com alegria verdadeira e com uma urgência santa. Então a primeira parte desse texto, versículos 1 até 12, nós vamos refletir no reino anunciado com urgência. Eu te convido a deixar a sua Bíblia aberta, vai acompanhando a exposição do texto à medida que a palavra de Deus vai sendo exposta e vai progredindo aí. Lucas nos apresenta um momento decisivo no ministério de Jesus. Lembrando que Jesus está subindo para Jerusalém. Nós estamos aí no momento do Evangelho de Lucas, em que vários ensinamentos de Jesus, vários acontecimentos vão vir, várias parábolas vão ser escritas durante esse momento em que Jesus deixa o lugar onde estava e vai para Jerusalém para cumprir o propósito que ele decidiu fazer em obediência ao Pai. O texto começa dizendo que o Senhor designou outros 70 e os enviou adiante de si, de 2 em 2, a cidades e lugares aonde ele estava para ir, no versículo 1. Nada aqui é aleatório, irmãos. A missão nasce do coração de Jesus e mostra sua intenção clara de seu destino final para Jerusalém. Os 70 não inauguram algo que era propriamente deles. Eles preparam o caminho do rei. Essa missão é temporária, mas os princípios da missão são eternos, são permanentes. O reino avança por meio de enviados e não por meio de espectadores. Lembrando que Jesus não escolhe gente da multidão para enviar. Ele escolhe aqueles mais chegados, os seus escolhidos. 70 discípulos, enviados de 2 em 2 para fazer a obra do Senhor. O próprio Jesus não vai sozinho. Ele escolhe envolver seus discípulos na obra. Isso já nos ensina que o reino de Deus não é apenas uma realidade a ser contemplada, mas uma mensagem a ser anunciada com os pés em movimento. Não é algo para ser feito individualmente, cada um por si, fazendo as coisas do seu próprio jeito, no seu próprio tempo, da sua maneira. Jesus envia os 70 de 2 em 2 para nos dar o exemplo de que o reino não avança por esforços individuais, mas por uma igreja reunida, unida, cooperando, sustentando-se mutuamente. Ninguém faz nada sozinho, meus irmãos. Deus usa a igreja para fazer a sua obra. Igreja não sou eu sozinho, nem você sozinho. Igreja somos nós juntos, empenhados como o corpo de Cristo, como a noiva do Cordeiro, como aquele grupo que o Senhor remiu com o seu próprio sangue para fazer a obra dele. É a igreja reunida que é forte. Nós sozinhos nós somos fracos, mas reunidos e unidos, um apoiando o outro, com Cristo no centro, nós somos fortalecidos pelo Senhor a cada dia. É a comunidade discipulada que ora, que caminha, que anuncia e que suporta a oposição do mundo. Por isso o envio dos 70 nos lembra que discipulado e evangelização não são programas paralelos, mas o próprio modo de vida do povo do reino. Quem pertence ao reino não pode fazer outra coisa que não seja discipular uns aos outros e que não seja evangelizar aqueles que ainda não conhecem a mensagem do reino. Onde há discipulado intencional, também existe evangelização saudável. E onde a igreja caminha junta,
o reino de Deus avança com clareza e poder. Sabe por quê? Porque nem as portas do inferno são capazes de derrubar a igreja de Deus. Por isso nós temos insistido tanto no ensino. Por isso que a palavra de Deus tem nos confrontado tanto nesse sentido ultimamente. Precisamos cada vez mais com coragem e ousadia, somarmos forças, trabalharmos juntos para o crescimento da obra de Deus e, consequentemente, da nossa igreja local. No versículo 2, Jesus ensina uma grande lição. Nós devemos orar. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam, clamem, supliquem ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua seara. Aqui está uma doutrina fundamental. A missão é de Deus e os obreiros pertencem a Ele. A seara não é nossa, a igreja não é nossa, o reino não é nosso. Nós não produzimos trabalhadores, nós apenas caímos de joelhos e suplicamos ao Senhor da seara. E é Ele quem envia e capacita os seus ceifeiros, os seus semeadores. A oração não é o complemento da missão, a oração ela é o fundamento da missão. Não existe missão se não tiver oração, clamor e súplica. Uma igreja que ora pouco, inevitavelmente confia muito mais na sua própria força, nos seus próprios métodos, confia muito mais em pessoas do que no Senhor da seara. Será que nós temos orado o suficiente para o crescimento da seara? Eu temo que não. Eu temo que nós precisamos orar muito mais para que o Senhor envie ceifeiros para a seara que não é nossa, que é dele. Mas note a atenção do texto. Jesus manda orar e logo em seguida ele diz, ide, no versículo 3. Não existe oração verdadeira que não termine em obediência, que gera uma ação. Rogar por trabalhadores e recusar-se a ir é uma contradição. O reino é anunciado por gente que ora de joelhos, mas que coloca os seus pés na estrada, agindo em obediência àquilo que Deus manda fazer. Então o chamado é claro, orar e agir. Orar e fazer. Orar e cruzar os braços não adianta, como também querer fazer tudo com as próprias forças, sem colocar o joelho no chão e clamar ao Senhor, também não vai adiantar nada. É preciso a soma dessas duas coisas, orar e agir, orar e trabalhar, orar e buscar. E não é fácil, meus irmãos, nada disso é fácil. Jesus não romantiza a missão, ele é muito honesto no versículo 3. Olha o que Jesus está dizendo para os seus discípulos. Eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Veja se é fácil participar da missão. Jesus não está oferecendo vida boa, vida fácil. Ele está dizendo, você é minha ovelha. Eu estou pegando você como ovelha e estou te mandando para o meio de lobos. Olha a dificuldade que é. Não há promessa de conforto, de aplauso ou segurança humana. Qualquer evangelho pregado que promete apenas coisas materiais, apenas bênçãos materiais, que não confronta uma vida de dependência do Senhor, uma vida de abandono do pecado, uma vida de serviço, uma vida de luta pelo evangelho, é um evangelho mentiroso. O reino avança em território hostil, mas o nosso Deus caminha na frente. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele nos envia para o meio de lobos, mas o pastor vai na frente, defendendo, guiando e protegendo as suas ovelhas. Seguir Jesus significa aceitar que o mundo não será neutro diante da mensagem do evangelho, da mensagem do reino. A hostilidade não é um desvio do plano, ela faz parte dele. Por isso Jesus ordena um despreendimento radical. Olha o que ele fala na sequência do texto, no versículo 4. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias. Isso não é um voto de pobreza.
mas é um chamado à dependência total de Deus e à urgência da missão. O mensageiro do reino não pode ser governado pela ansiedade do sustento, pela cobiça, pelas coisas dessa terra, pelo consumismo, nem pelas distrações do caminho. Antes buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando Jesus diz, a ninguém saudeis pelo caminho, ele não está condenando a cortesia, a amizade, não está dizendo para os discípulos serem carrancudos, a não olhar para ninguém que não tenha a sua mesma fé, mas ele está combatendo a dispersão e a falta de foco. Vocês precisam focar na missão, vocês precisam focar no reino e focar no rei, sem ter distrações que atrapalhem a sua caminhada. O reino não permite atrasos desnecessários. Há coisas boas que naquele momento se tornariam obstáculos para os discípulos. Como também existe hoje muita coisa boa que o mundo oferece, que pode servir de barreira para você servir ao Senhor de verdade. Lembrando que no texto anterior do domingo passado, alguns queriam servir a Jesus, mas tinham coisas que o impediam, e às vezes coisas boas e justas. Nós vimos aquele caso daquele jovem que olha para o Senhor e fala, deixa primeiro eu sepultar os meus pais, para depois eu te servir. E Jesus fala que aquele que coloca a mão no arado não pode olhar para trás. O reino não permite atrasos desnecessários. O chamado é para estarmos atentos a esses desvios e fugirmos dele. Se você faz parte do reino, você não pode estar com a cabeça nas coisas dessa terra. Se você faz parte do reino de Deus, a sua cabeça precisa estar nos céus. Se você faz parte do reino, se o Rei Jesus é o Rei da sua vida, você não pode ficar olhando para os tesouros dessa terra. Você precisa estar olhando para o céu. A missão do reino avança debaixo da paz de Jesus. Jesus orienta que os enviados entrem nas casas oferecendo a paz. E essa paz não é apenas um cumprimento cordial. Não é apenas um cumprimento como um bom dia ou uma boa tarde. Mas é o shalom do reino. É a paz do reino. A reconciliação. A verdadeira paz que não vem de outro lugar. Que não seja do príncipe da paz. Do Rei dos reis. Do Senhor dos senhores. Essa paz repousa apenas sobre os filhos do reino, os filhos da paz. Aquele que pela disposição do coração está sendo alcançado pela graça de Deus. A paz não é produzida pelo mensageiro, nem imposta pela igreja. Ela é concedida por Deus e confirmada na resposta do ouvinte. Por isso a missão se faz não pela força própria, nem pela insistência carnal, mas por uma igreja que anuncia fielmente e discerne onde está o Deus que opera nas nossas vidas. Essa dinâmica protege a igreja da frustração, mas protege também do orgulho. Quando a pessoa recebe, a paz permanece, mas quando a pessoa rejeita, a paz retorna para a vida do mensageiro. Assim, o discipulado e a evangelização caminham juntos, ensinando a igreja a depender mais de Deus, porque Ele é o Senhor da missão. A respeitar os limites da resposta humana e a confiar que o reino avança, não pela habilidade do enviado, mas pela paz que o próprio Senhor concede. Na sequência do texto, Jesus ordena aos discípulos a permanecerem na mesma casa, comendo e bebendo apenas aquilo que lhes for oferecido, no versículo 7. O obreiro não vive de luxo, nem de exigências, mas de gratidão. Mudar de casa em casa daria a impressão de interesse em conforto, e não no reino. É a ideia real de ficar escolhendo, abandonando a casa simples, humilde, para escolher a casa que tem mais conforto, que tem mais regalia, que tem mais dinheiro. A urgência da mensagem, ela exige simplicidade de vida,
e não partidarismo. Aquele que pertence ao reino não está olhando para a casa que é simples, para virar as costas e ir para a casa que tem mais luxo e mais conforto. Aquele que pertence ao reino, ele é abençoado pelo provento e o sustento que Deus manda a cada dia, mas o seu coração está firmado em Deus. Jesus não está proibindo o conforto também. Ele proíbe que o conforto se torne o critério para a escolha da casa onde o discípulo estaria. O obreiro do reino não vive de exigências, mas ele vive de gratidão. Ele não negocia hospitalidade, ele recebe a hospitalidade de bom coração. Ele não escolhe ambientes, ele permanece onde Deus o colocou. A urgência da mensagem exige simplicidade de vida, porque quem vive calculando vantagens já perdeu o foco no reino. O foco dele está nessa terra. Nos versículos 8 e 9 fica claro o centro da missão: curar os enfermos, anunciar que o reino de Deus chegou. Palavra e ação continuam caminhando juntas. O reino não é apenas falado, ele é demonstrado na prática. O rei está próximo, sua chegada exige resposta imediata. Essa linguagem ecoa toda a Escritura. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, os profetas anunciavam um reino que viria. Agora, em Jesus, o reino entra na história. O profeta Isaías, no capítulo 52, versículo 7, já havia profetizado isso. Ouça o que a palavra de Deus diz no profeta Isaías: quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. No Novo Testamento, essa mesma urgência reaparece quando Jesus inicia o seu ministério, dizendo em Marcos, capítulo 1, versículo 15, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Mas o texto também trata de rejeição. As cidades que não estão recebendo a mensagem. Nesses casos, os discípulos deveriam sacudir o pó dos pés como testemunho contra essa cidade. Versículos 10 e 11. Irmãos, isso não é vingança. Isso é sinal profético. O reino foi anunciado. A responsabilidade agora repousa sobre quem ouviu a mensagem do reino. O aviso é solene. Olha o que Jesus diz para essas cidades. Contudo, sabei isto: o reino de Deus se aproximou. Até os que rejeitam não podem alegar ignorância. É bem interessante isso aqui. Às vezes você tem pregado o evangelho e não tem obtido resposta pela mensagem que você tem pregado. Às vezes tem um vizinho, um parente, um amigo, que você todos os dias prega o evangelho e parece que você está falando para quem não está te ouvindo. Mas tenha certeza que você está falando para quem está morto. A palavra de Deus diz que nós estávamos mortos em delitos e pecado, quando o Espírito Santo nos deu vida. O papel da igreja é anunciar o Evangelho. O papel do Espírito Santo é dar vida e abrir o entendimento para que a palavra dê fruto naquele coração. Então não desanime de pregar o Evangelho, mesmo que você não tenha encontrado resposta favorável naquele momento. O nosso papel é jogar a semente. O papel do Espírito Santo é fazer a semente brotar e dar vida no coração. Então não desanime, continue levando as boas novas do Evangelho, porque são formosos os pés daqueles que anunciam as boas obras. Mas o ponto culminante dessa parte está aí no versículo 12. O juízo será mais tolerável para Sodoma do que para aquelas cidades. Aqui nós aprendemos uma doutrina dura, mas bíblica. Quanto maior a revelação, maior a responsabilidade. Rejeitar o reino anunciado é desprezar a graça oferecida.
Poucos pecados são tão silenciosos e ao mesmo tempo são tão condenatórios quanto a incredulidade. A mensagem do Evangelho, ela traz vida ou ela endurece o coração. Só que mesmo um coração endurecido, que recebeu a mensagem do Evangelho, a palavra não voltará vazia, ela servirá de testemunha de condenação para a vida daquele que ouviu a pregação do Evangelho e não se rendeu ao reino de Deus. Esse texto nos confronta. Nós vivemos com um senso verdadeiro de uma urgência espiritual? Ou nós estamos confortáveis demais, distraídos demais, presos demais às seguranças do caminho? O reino continua próximo, a seara continua grande e os trabalhadores continuam poucos. A pergunta não é apenas se nós estamos orando por obreiros, mas se nós estamos também dispostos a ser a resposta da oração que nós estamos fazendo. O reino anunciado com urgência exige mensageiros disponíveis imediatamente, corações desprendidos, pés que se movimentam. Irmãos, Jesus ainda envia. A questão é, nós estamos obedecendo? Nós estamos indo? Nós estamos atentos e obedientes ao chamado do rei? Então vamos para a sequência do texto. Versículos 13 a 16. O reino rejeitado com culpa. A missão do reino não é apenas anunciada, ela provoca reações. E aqui o texto avança para o seu tom mais solene. Jesus deixa o campo da instrução missionária e entra no campo do juízo profético. Entra para os ais, dirigidos a algumas cidades. Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Não são explosões emocionais, mas vereditos judiciais do rei. São cidades privilegiadas, expostas à luz do rei, mas endurecidas diante da mensagem do reino. O problema dessas cidades não foi a ignorância, mas familiaridade que não gerou arrependimento. Elas viram milagres, ouviram o próprio rei anunciando a palavra, caminharam bem pertinho de Jesus e mesmo assim permaneceram intactas no seu coração. O reino foi anunciado com clareza, mas rejeitado conscientemente. Por isso a culpa, ela ainda é mais agravada. Jesus estabelece uma comparação chocante. Tiro, Sidom e Sodoma. Cidades do Velho Testamento que eram símbolos de perversidade. Jesus disse que essas cidades teriam reagido muito melhor diante da mesma revelação que essas outras cidades da atualidade de Jesus receberam. Isso revela uma doutrina central do texto. A responsabilidade vai crescendo à medida que a revelação da palavra de Deus vai aumentando. Quanto mais você vai ouvindo do Evangelho, maior vai crescendo a sua responsabilidade diante de Deus. Onde há mais luz, o juízo será também mais severo. Neutralidade, mais uma vez, ela não existe diante do reino de Deus. Aqui o texto ensina sobre a culpa humana diante da revelação divina. A rejeição do reino não é passiva, ela é moral. Não se trata de falta de evidência, mas de resistência ao senhorio de Cristo. Cafarnaum foi elevada até o céu em privilégios espirituais, mas isso não resultou em arrependimento, e sim em dureza de coração. O mesmo sol que amolece a cera, ele também endurece o barro. Esse padrão já vem sendo demonstrado em toda a Escritura. Israel rejeitou profetas. Ouça o que a palavra de Deus diz em 2 Crônicas, capítulo 36, versículos 15 e 16. O Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada.
Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio algum para esse povo de coração duro. É a mesma coisa que aconteceu em Jerusalém, que rejeitou o Messias. Lucas 19, 41 a 44, registra que Jesus chorou diante dessa dureza de coração por causa de Jerusalém. E agora as cidades da Galiléia rejeitam o reino da mesma forma. O juízo anunciado por Jesus ecoa Deuteronômio 30. Vida e morte estão diante do povo. No Novo Testamento, Hebreus 2:3 reforça a mesma lógica. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então a pergunta para nós é a mesma que o Senhor fez em vários momentos na Escritura. Se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. O versículo 16 fecha o bloco com uma afirmação decisiva de autoridade. Jesus diz: quem vos ouve a mim, está me ouvindo também. Quem rejeita vocês, está me rejeitando também. Esse princípio do reino continua ainda hoje. Os mensageiros continuam nos campos e na seara, lançando a semente. Quem ouve a mensagem do evangelho que você está anunciando, está aceitando o rei da seara. Quem rejeita a mensagem do evangelho que você está pregando, está rejeitando o próprio rei da seara. Por isso a nossa responsabilidade deve sermos fiéis à palavra do reino. Deve ser anunciar a verdade contida nas Escrituras. Que não haja nada de nós quando anunciarmos o evangelho, mas que haja tudo do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Porque se eu pregar a mensagem genuína, a responsabilidade vai ser daquele que está ouvindo e não minha. Aqui Jesus vincula inseparavelmente a mensagem do reino ao mensageiro enviado. Rejeitar os discípulos não é um problema relacional, é um ato de rejeição ao próprio Senhor. É rejeição direta ao Filho e, consequentemente, rejeição direta ao Pai. O Evangelho nunca deixa o ouvinte neutro. Ou ele salva, ou ele condena. Igrejas, cidades, indivíduos podem conviver com o Evangelho por anos e ainda assim permanecerem com o coração duro. A familiaridade com o Evangelho, com a palavra de Deus não salva. Ela pode aumentar a condenação sobre a sua vida. Por isso, cuidado com o que você faz com a mensagem do Evangelho que você recebe. Existem muitas pessoas que às vezes passam 30, 40 anos dentro da igreja, mas com o coração fechado para a mensagem do Evangelho. Deus está dizendo para você também, abra o coração para a palavra de Deus. Deixa o Espírito Santo tratar esse seu coração duro. Ore ao Senhor para que tire o coração de pedra e coloque no lugar um coração de carne que ame a Jesus de verdade. E como que eu sei que o meu coração está duro? Porque eu ouço a palavra e eu não coloco a palavra em prática. A palavra de Deus nos orienta. Tiago diz para nós não sermos apenas ouvintes, mas sermos praticantes da palavra. Colocar a palavra que nós ouvimos em prática. O texto nos força a perguntar: estamos reagindo ao reino com arrependimento ou apenas com mero costume? Ah, não tem nada para fazer no domingo, então eu vou para a igreja. Nós estamos ouvindo a voz de Cristo ou apenas convivendo com ela? Lembrando que multidões e multidões caminhavam com Jesus, viam os milagres de Jesus, mas não abriam o coração para Jesus. Apenas o discípulo ouve a voz do seu mestre e coloca em prática. Porque onde o reino é rejeitado, o problema não é a ausência de luz. O problema é culpa diante da luz que está sendo recebida. Então, meus irmãos, a última parte do texto aí, versículos 17 a 24. O reino
celebrado com alegria. O retorno dos 70 marca uma mudança clara no tom do texto. Vejam que depois que eles voltam, que são enviados de 2 em 2, eles voltam regozijando de alegria, porque eles viram o resultado do poder que o próprio Senhor deu a eles. Então, se antes a gente via urgência e rejeição, agora o foco é na alegria dos discípulos que voltaram de fazer a obra do seu Senhor. Mas não é qualquer alegria. Lucas faz questão de mostrar que existe uma alegria legítima no reino e também uma alegria perigosa se ela é mal orientada. Os discípulos voltam entusiasmados. Olha para o versículo 17. Senhor, até os demônios nos submetem pelo poder do teu nome. Eles celebravam o poder que eles tinham experimentado. Jesus não nega a realidade dessa vitória. Pelo contrário, ele interpreta para eles essa vitória sobre o mundo das trevas. Jesus olha para eles e diz: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago, no versículo 18. A missão não foi apenas bem-sucedida do ponto de vista humano. Ela participou de um movimento de toda a estrutura do mundo. A queda de Satanás aponta para o avanço do reino e a derrota progressiva do inimigo. Jesus não descreve um evento isolado, mas o impacto espiritual dessa missão. Onde o reino chega, o domínio de Satanás recua. Onde Deus está, as trevas não podem ficar. O poder é dado pelo rei, não é um poder dos discípulos. Lembrando que não existe uma briga entre o bem e o mal, que está o tempo inteiro. Aquela disputa tensa e no finalzinho do jogo, um vai lá e marca e sai vitorioso. Não. Deus domina sobre todas as coisas. Todo o mal está sob o domínio e a direção de Deus. Satanás só age onde o Senhor permite que ele vá agir. O pastor Augusto Nicodemos tem uma expressão bem interessante sobre isso. Ele fala que o diabo é o cachorro bravo preso numa corrente. Ele vai até onde a corda permite. Quando a corda acaba, ele tem que parar. Então Satanás está debaixo da autoridade de Deus. Não há. É uma briga desleal. Apocalipse termina dizendo que com uma palavra da boca de Jesus, todo o mal será derrotado. Com apenas uma palavra que sai da boca de Jesus. Nosso Deus continua soberano, ele continua dominando sobre todas as coisas. Doutrinariamente, o texto afirma a autoridade delegada por Cristo aos seus discípulos. Eles receberam poder para pisar serpentes e escorpiões. Versículo 19. Imagens bíblicas do mal e da hostilidade espiritual contra a obra de Deus. Só que isso não legitima triunfalismo. Não gera orgulho no coração dos discípulos, porque agora estão vencendo o poder das trevas. Mas revela que a missão acontece em um campo de batalha espiritual e real. Só que está sob a autoridade e o domínio do soberano rei. A proteção prometida não é ausência de sofrimento, mas segurança dentro do propósito de Deus. Lembre-se da oração sacerdotal de Jesus em João 17. Jesus orando pelos seus discípulos, ele pede: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. No entanto, irmãos, o centro do texto não está no poder dos discípulos, mas na correção de foco da alegria dos seguidores de Jesus. Jesus interrompe aquela celebração para redirecioná-la para o lugar certo. Olha para o versículo 20. Não vos alegreis porque os espíritos estão se submetendo a vocês, mas se alegrem porque o seu nome está escrito no céu. Nenhum domínio contra as forças do mal, nenhuma cura, nenhuma expulsão de demônio, nenhuma vitória dessa terra pode ser comparada
com você ter o seu nome escrito no livro da vida e viver eternamente com Deus. Um câncer pode tirar a sua vida. Uma doença pode afastar você de uma pessoa querida. Mas a salvação dada por Jesus foi paga por Ele naquela cruz. E ninguém pode tirar de nós. Ninguém. Então não se alegre por vitórias passageiras dessa terra, mas se alegre porque Jesus comprou você e pagou um alto preço pela sua vida. Aqui tem uma tentação constante de medir a fidelidade pelo sucesso visível. O ser humano é assim. Eu preciso contar quantas pessoas que levantaram a mão quando eu fiz uma evangelização, e eu preciso contar quantas pessoas que vieram na igreja, eu preciso contar quantos membros tem a igreja, eu preciso contar o que está acontecendo. Isso é carnal, isso é humano. O Rei dos Reis é o dono da seara. O nosso papel é enviar a mensagem e não ficar controlando aquilo que só o Espírito Santo pode fazer. Jesus demonstra, ele desmonta essa lógica. Ele ensina que a maior evidência do reino não é o que fazemos para Deus, mas é aquilo que só Deus pode fazer por nós. Ninguém é capaz de se salvar. Nós precisamos de um Salvador. E esse Salvador só tem um. É o Senhor Jesus. Ele é o único caminho que conduz à salvação, que conduz a Deus. Ter nome escrito no céu é uma iniciativa de Deus, mas é uma graça soberana derramada sobre a nossa vida e uma segurança eterna de que nós somos filhos de Deus. Lucas nos conduz ao momento mais belo do texto. Aí no final, versículo 21, Jesus se exulta, se alegra no Espírito Santo. É a única vez nos evangelhos em que Jesus é descrito explicitamente como jubiloso na presença do Espírito Santo. A sua alegria não está nos feitos dos discípulos, mas está no plano do Pai. A revelação do reino aos pequenos e não aos sábios, segundo esse mundo. Aqui emerge a doutrina da revelação graciosa. O reino não é descoberto por mérito intelectual, mas ele é recebido com humildade espiritual. Por isso que na igreja de Cristo, no corpo de Cristo, tem gente de todo tipo. Tem gente de toda a origem. Tem gente de toda escolarização. Tem gente de todos os níveis sociais. Tem gente que mal sabe ler e escrever. Tem gente que tem pós-doutorado. Tem gente que ganha pouco, o suficiente para comer naquele dia. Tem gente que tem recursos, muitos. Mas todos os que se rendem ao reino, eles vivem numa comunidade de fé. Sabendo que isso é graça, que tudo é graça, que tudo vem de Deus. E esse reino não é recebido por mérito, não é porque eu sou inteligente, não é porque eu sou melhor do que os outros, mas é porque Jesus me amou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse tema, ele ecoa toda a Escritura. Deus escolhe o improvável. Veja 1 Coríntios 1, 26 a 29. Paulo escrevendo para aquela igreja tribulosa dos Coríntios, ele diz: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são,
a fim de que ninguém, nenhuma pessoa se vanglorie na presença de Deus. Isso é graça. É graça. Por isso Deus também exalta os humildes. O Salmo 138, versículo 6 diz que o Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes, porém os soberbos, ele os conhece de longe. Ele oculta a sua sabedoria para os orgulhosos. Por isso que tem gente simples que se rende na presença do Senhor e vive com alegria na paz que só Deus pode dar. E tem gente da alta sociedade, rico, que vive perturbado, que vive distante, que não tem essa revelação gloriosa que o Senhor nos deu a nós. O filho se alegra não apenas no resultado da missão, mas na fidelidade do Pai em cumprir o seu desígnio eterno. A alegria do reino é, em última instância, trinitária. O Filho se alegra no Espírito ao contemplar a vontade do Pai sendo realizada. Olha que revelação graciosa o Senhor nos dá pela sua palavra. O Filho se alegra no Espírito ao contemplar a vontade do Pai sendo realizada. Nos versículos finais, de 22 a 24, Jesus afirma a sua identidade de forma solene. Ele é o único mediador da revelação. Ninguém pode conhecer o Pai, senão o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Trocando em miúdos, ninguém pode conhecer Jesus. Ninguém pode conhecer a Deus se não for através de Jesus. Isso fundamenta toda a missão e toda a alegria cristã. A salvação não nasce do esforço humano, mas da revelação soberana de Cristo. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Nós não poderíamos conhecer a Deus se Jesus Cristo não tivesse sido enviado a nós. Jesus declara: bem-aventurados os discípulos por verem aquilo que os profetas e os reis desejavam ver e não puderam ver. Por ouvir aquilo que nem reis nem profetas conseguiram ouvir e eles estavam escutando agora. Irmãos, isso nos dá uma responsabilidade muito maior. Hoje nós temos a revelação plena das Escrituras e os discípulos naquele momento não viam. Então hoje nós temos uma revelação ainda maior do que aqueles discípulos tiveram. Consequentemente, nem reis nem profetas tiveram um conhecimento de Deus que nós temos hoje com a palavra de Deus revelada e escrita nas suas mãos. Então quando você se sentir sozinho, que Deus não está falando com você, é sinal que você está lendo pouco a Bíblia. Ah, mas Deus não está falando comigo em voz alta. Leia a Bíblia em voz alta, que Deus vai falar em voz clara para você. Se você não está ouvindo Deus falar com você, é porque você não está lendo a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus para você crescer em relacionamento com Jesus. O próprio Jesus diz: conhecei as Escrituras, porque nela contém a salvação e a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. As Escrituras dão um testemunho de Jesus. Ela é a voz de Deus plena e audível e visível e revelada para nós. Nós precisamos urgentemente lermos a palavra de Deus. Nós somos um povo privilegiado, não por mérito, mas por posição na história da salvação. Só que o perigo é perder o assombro. O perigo é perder o entusiasmo. A familiaridade com o Evangelho pode roubar a alegria que deveria transbordar dele. Então alegre-se no Senhor, porque Deus está presente hoje. O Espírito Santo age ainda hoje nos corações e na vida da igreja, através da palavra soberana de Deus. O texto nos confronta com perguntas decisivas. Onde está a nossa alegria? No que fazemos para Deus? Ou no que Deus tem feito por nós?
Celebramos os resultados da missão ou celebramos a graça de Deus derramada sobre nós? Porque o reino avança com poder, enfrenta a rejeição com seriedade, mas só é celebrado corretamente quando a alegria está ancorada na salvação que não pode vir de homem, só pode vir de Deus. Na revelação graciosa e na soberania do Rei. Então, meus irmãos, a palavra de Deus nos coloca diante de decisões que são inadiáveis. É para agora. A igreja não foi chamada para o conforto, mas foi chamada para executar a missão. A igreja não foi chamada para ficar em silêncio, mas para anunciar as boas novas do Evangelho. A igreja não foi chamada para a sua autopreservação, mas para ser fiel ao bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. Rejeitar o reino continua sendo possível, e continua sendo culpa grave, e continua endurecendo corações ainda hoje. Celebrar o reino também, mas somente quando a alegria está enraizada na salvação e não no sucesso. Então vá para casa meditando nisso. Se alegre no Senhor, porque foi Ele que te salvou e o seu nome está escrito no livro da vida. Então, diante disso, o chamado é claro. Vamos viver com simplicidade. Vamos anunciar com urgência o Evangelho. Vamos suportar a rejeição com fidelidade. E, acima de tudo, vamos nos alegrar no Senhor por termos os nossos nomes escritos nos céus. O reino já chegou. E o maior presente que recebemos é pertencer a Ele. Como diz a palavra de Deus em Colossenses, no texto que nós lemos, abrindo o culto de hoje. Porque Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E também em Lucas 12:32, não temais, ó pequeno rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Deus se agrada em ter feito você parte do reino de Deus. Então a pergunta que fica para nós não é se o reino está avançando, mas se nós estamos andando com o Rei e sendo fiéis e obedientes a Ele. Se nós orarmos, se nós colocarmos o pé na estrada, com certeza nós estaremos honrando ao nosso Rei. E a resposta vem de Deus. Diante desse reino que já chegou e ao qual pertencemos pela graça, nós somos agora convidados a sentarmos à mesa do Senhor. A ceia não é apenas um memorial, mas um sinal visível de que nós somos resgatados, reunidos e sustentados pelo sacrifício de Cristo. Então, meus irmãos, ao comermos do pão e bebermos do cálice, nós precisamos confessar que a nossa vida está ancorada na cruz, está ancorada em Jesus, na salvação que nós recebemos exclusivamente dele, e que a nossa esperança está no reino do Filho, e que aguardamos o dia em que cearemos com ele em plenitude nos céus. Então nós precisamos nos aproximar com fé, arrependimento e gratidão, discernindo o corpo, celebrando a salvação e renovando o nosso compromisso com o Rei, com o reino que continua avançando, até a plenitude dos tempos, em que todo olho o verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Eu gostaria de convidar os irmãos para que juntos nós refletíssemos